Pronto, estamos aqui na nossa aula de número 2, treinamento, módulo 7, e aí nós vamos ter a apresentação hoje. Mas que história é essa? Na aula 2, a gente já tem a apresentação ainda? Não é possível. Ô, Lília, conta para mim, parece que teve churrasco aí, estava fazendo churrasco na sua casa e aí não conseguiu prestigiar a gente aqui online, é verdade isso? O que você estava comemorando aí? Conta para a gente. Estava sofrendo na estrada, uma chuvarada danada, peguei um monte de buraco. Nossa. Bom, boa noite, pessoal. É para se apresentar isso? Isso, é. Aí você fala a sua formação, né? O que você espera desse módulo, da própria pós em si. Eu sou professora, eu moro aqui no Rio de Janeiro e sou professora de Educação Física aqui do município do Rio. Eu tenho uma matrícula de 40 horas, uma de 16. E esse ano eu peguei um desafio que a minha matrícula é 16 horas, eu estou atuando na EJA, né? Uau. E eu trabalhei também por 2 anos no projeto Heróis de Tabuleiro, que foi quando eu tive contato com o xadrez, pela professora Fátima Bispo, que era a nossa coordenadora, não sei se você conhece. E aí eu me encantei, né, com o xadrez, gostei bastante, gosto da metodologia do projeto do Heróis, né? Infelizmente, a prefeitura acabou com o projeto, coisas de política, né? Enfim. Mas aí a prefeitura permitiu que a gente continuasse dando o xadrez através de disciplinas eletivas. Então, hoje eu dou educação física e também trabalho com eletivas de xadrez. E consegui colocar o xadrez também na EJA no ano passado e deu super certo. Só que, assim, eu não sou jogadora de xadrez, né? O que eu sei é o básico do básico. E aí eu senti a necessidade realmente de aprender um pouco mais. Por isso eu me interessei pela pós. Eu tenho alguns colegas do Heróis de Tabuleiro que já tinham feito essa pós também, já tinham elogiado bastante. E aí surgiu a oportunidade e aí eu resolvi fazer, né? Eu sou formada em Educação Física, eu estou no último ano do doutorado também em Educação Física, estou sofrendo um pouquinho também. Estou preocupada com o TCC, já que eu estou no último ano do doutorado, com a tese, né? Eu tenho que escrever dois trabalhos esse ano, mas enfim, Uau. coisas que a gente tem que fazer, Faz né? Não tem parte do jeito. processo. Aham. Faz parte, né? Então é isso que eu espero, assim. Eu fiz um curso com você pela FMX de instrutor, né? Foi quando eu conheci o seu trabalho. Confesso que tenho muita vontade de fazer aqueles cursos que você tem lá, né? Ainda não tive tempo, mas vou fazer. E eu quero Primeiro o aprender cada vez mais. doutorado, termina o doutorado, depois o pós-doutorado, nós já vamos perguntar quando é que vai começar o Pretendo. pós-doutorado. Aí depois Pretendo vai fazer o fazer, aí vai pós-doc fazer um monte também. de curso de xadrez. Pois eu queria muito realmente me dedicar mais ao xadrez, mas hoje a minha vida acadêmica realmente ela está vindo em primeiro Isso, lugar. Minha vida perfeito. acadêmica é o meu trabalho. Mas assim que eu me livrar me livrar aí do doutorado, do pós-doc, que eu pretendo também fazer, eu realmente pretendo me aprofundar mais no xadrez. Eu quero um dia poder trabalhar só com xadrez. Em breve, Eu você estou está se ficando preparando. velha, porque a educação física carrega muito peso, né? Mas é isso. Legal. Que bom que você está aqui com a gente. Bem-vinda. José Moraes, Obrigada. teve churrasco aí também? O que você estava fazendo terça? Conta para a gente. Boa noite, pessoal. Boa Então, noite. professor, não, aqui tá meio complicado. Teve churrasco não, nem tava na estrada aí, igual a Lília, né? A Lília. Mas tive problema de internet mesmo. E também tinha compromisso e acabei não assistindo a aula ao vivo, né? Mas assisti depois, gravada, que essa é a vantagem do curso, né? Então, foi tranquilo. E hoje estamos aí ao vivo, né? Hoje eu consegui, tudo tranquilo. Então, boa noite a todo mundo aí, né? Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Moraes, José Moraes, e eu estou fazendo esse curso aí através de um amigo que fez esse curso e recomendou bastante. A primeira turma, né? E aí eu assisti a algumas aulas também e fiquei bastante interessado e resolvi fazer esse curso aí para aumentar, né, melhorar o conhecimento de xadrez. Sou entusiasta, né, não sou jogador nem nada, mas eu gosto de
jogar umas partidas de vez em quando para descontrair. E aí o objetivo de fazer esse curso é exatamente isso, né? Conhecer mais sobre o jogo, melhorar principalmente a parte didática, né? Dar aula para crianças na escola. Então, o foco é esse, pelo menos para mim, é xadrez escolar, né? Aula em escola. E sobre a minha formação, eu sou formado em letras e pedagogia, né? Então eu não trabalho com xadrez exatamente, só assim uma vez por semana eu dou aula numa escola no contraturno, né? Bem assim, bem pouca coisa mesmo, né? Um começo, né? Estou começando a me aventurar nessa área, mas a minha formação é professor de inglês, então eu trabalho com inglês, mas me arrisco no xadrez também, né? Dando aula para criança, né? E é isso aí, basicamente eu sou do estado de Alagoas, atualmente eu vivo em São Paulo. Bacana demais. Puxa vida, hein? Alagoas para São Paulo, ó, mudou um bocadinho. Você está mais perto de mim agora. São Paulo Tá aqui, mais eu próximo aí. tô em Minas, mas eu tô na divisa, a última cidade do sudoeste de Minas para o noroeste paulista. Então, eu tô a 15 quilômetros aqui a divisa. Mas você falou de inglês, quando eu comecei a dar aula de xadrez, às vezes, bom, enxadrista arrumar namorada é difícil, né? Que a gente fica ali estudando e tal, mas de vez em quando arranjava alguma namorada e ia conhecer a família. Aí chegava lá, enquanto a moça se arrumava e tal, né? Aí o papai, a mamãe perguntava: ô menino, o que que você faz da vida? Eu falava assim: dou aula. Toda vez que a gente fala que dá aula, o cara pergunta de quê, né? Não tem jeito de escapar. Nunca fica só da aula, né? Eu sou professor. Professor de quê? Aí eu falava bem baixinho assim, né? Xadrez. O cara vai me mandar embora agora, né? Xadrez, o que é isso, né? Era um negócio tão diferente, isso, início da década de 90 ainda, né? Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, 89, 90, 91, eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu fiz trabalhos voluntários com xadrez, foi legal, que me fez uma base boa, assim, pedagógica. Mas profissionalmente mesmo, carteira assinada e tal, 92. E aí eu falava meio baixinho assim, né, o xadrez, e aí a família às vezes entendia inglês e ficava por inglês mesmo. Você falou que era professor de inglês, eu já dei muita aula de inglês aí para muita família. Era curioso porque nunca ficava no só professor. Professor de quê, né? Bom, pessoal, olha só, eu vou abrir aqui a nossa sala porque o pessoal está ficando desesperado com as postagens que eu estou fazendo. Aí, para vocês não ficarem muito desesperados, eu vou explicar o que é, porque senão tem gente que já está tendo até pesadelo. Ó, ficou alguém sem se apresentar? Alguém que está na turma? Ficou? Não, né? Acho que todo mundo se apresentou. Se alguém não tiver se apresentado, abre aí o microfone e pode começar a falar. Tá bom? Bom, vocês vão ver a minha tela agora, tá bom? Tá aparecendo aí. Deixa eu ver se eu aumento um cadinho. Aí. Beleza, tá em um tamanho bom? Vocês conseguem ver bem? Tá, né? Beleza. Ó, Tá bom, tá Pode bom, continuar. né? Tá bom. tá bom. Esses Tá muito e-books bom. aqui, ó, é um material de apoio complementar. Por exemplo, nós estudamos abertura. Beleza. Aí, aqui são e-books de abertura. Ah, mas eu quero ensinar uma abertura inglesa para o meu aluno. Hoje, né, a gente teve ali o Carlsen jogando, está tendo um campeonato importante, né, na Holanda, e o campeão mundial estava jogando inglês. Eu quero explicar inglês. Nossa, tem um e-book do professor aqui, aí você clica, tem as ideias, a gente trabalha muito, né, a pessoa que lida com didática, trabalha muito com essa ideia de conceito. E aí não tem só aquelas partidas cruas, tem todas as ideias para as brancas, para as pretas, variantes e tal, partidas comentadas, beleza. Mas isso aqui é material de aprofundamento, caso você queira utilizar. Isso aqui nós não vamos pedir nada disso, né? Lá na nossa... nós não vamos ter avaliação, né? Nós vamos ter a nota nossa, vai ser um pequeno artigo e nós vamos ter também um pitch, um videozinho
com uma outra proposta que já já vou mostrar para vocês. Então, isso aqui não preocupa. Se você quiser aprofundar, quiser modelos até para construir o seu material, isso aqui dá muito certo com os alunos, e tem muitas aberturas, muitas defesas, eu coloquei aqui. Agora, isso aqui é um livro, O Espírito da Abertura, até citei ele na terça-feira, que o livro está aqui, são 30 capítulos, é o meu original, eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Agora, esse pilar abertura, isso aqui, ó, é o que eu deixei, né, de material de apoio da aula 1. Como assim? Nós tivemos slide, aí eu coloquei tudo aqui, daquela apresentação, que nós falamos também de abertura. Porque, professor, eu quero dar uma palestra, eu quero dar um curso, eu quero fazer, sei lá, uma live, alguma coisa assim. Pronto, o material já está ali, é só você ir lá, muda, bota o seu nominho, muda lá alguma coisa que você quiser, troca um slide, coloca outra, é para vocês, pode utilizar. E, em termos de direitos autorais, são fotos que a empresa, Clube Xadrez Online, comprou essas fotos. Então, a gente tem direito sobre elas de uso. Pode utilizar tranquilo, tá bom? Vocês não vão ter problema com direitos autorais. Bom, e todo esse material também. A propriedade intelectual foi toda cedida para o Movimento Pro Xadrez, que é o nosso braço do Clube Xadrez Online, que lida com a divulgação do xadrez. Então, é tudo gratuito, pode pegar, pode usar em sala de aula, pode distribuir para os alunos, tá? Então, aqui é o seguinte, isso é o material principal. Fundamentos, meio que tem um método. O método está explicado aqui em Fundamentos. Um método, que eu estou mostrando o modelo, para você depois fazer aí. Ah, o professor usa desse jeito aqui. Legal, eu gostei desse jeito que ele faz, dividido, ou seja, você tem um todo, aí você divide as partes, fica mais fácil entender o todo. Quer dizer, uma partida inteira é difícil de você entender. Se você fragmenta ela, é mais fácil. Então, da forma que a gente fez, ó, cada pilar desse tem um e-book explicando. Tem os conceitos relacionados ao final, a estratégia, a tática, a abertura, meio jogo e análise e cálculo. Então, esse material que eu estou postando funciona assim. Isso aqui é o nosso material principal. Professor, eu uso outros livros, outras coisas. Você tem alguma recomendação? Tem. No final de cada e-book desse, tem os livros que eu ou pesquisei, eu estou recomendando ali. Tá? Às vezes você usa um outro livro aí, você quer saber se ele é bom ou não, se está recomendado para treinamento, eu deixei uma lista ao final de cada e-book desse. Todos os e-books têm a referência, tá bom? Então, de material de apoio, quem quiser olhar alguma coisa, pode trabalhar aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, 1 e 2. Ok? E fundamentos é o método que eu expliquei no primeiro dia. Agora, nesse mural, o que tem nesse mural? Nesse mural, o professor vai postando ali, a gente lida aqui com uma tríade, né? Então, você tem o extra-tabuleiro, quer dizer, o jogador tem que ter, primeiro, vontade de melhorar. O xadrez é um trocadinho de esporte, né? Tem que ter aquela garra, tem que ter, às vezes, um pouco de disciplina. E aqui eu vou deixando alguns insights, então, para vocês, ó. Peãozinho, né? Que, afinal de contas, você olha assim, nossa, aquele jogador está começando a mexer as peças. Aqui nós temos os grupos do Movimento Pro Xadrez. É curioso, né? Tem um aluno que fala assim, olha, eu estou estudando aqui, mas eu quero enfrentar o Carlsen. Quer dizer, você olha para ele, ele é o peãozinho, mas internamente ele já está se vendo como o rei. Então, isso é o extra-tabuleiro, né? Que a gente tem que valorizar, tem que respeitar a individualidade de cada um. Às vezes ele nunca vai chegar no nível do Carlsen, provavelmente não vai, mas é um sonho dele. Às vezes, né? Chega próximo, quem sabe, né? Então, eu vou deixando aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, cada dia que a gente tem a aula, eu coloco mais insight. Esses, como tem os anexos, eu posto como atividade, mas atividade sem nota. Sem nota e sem data, porque é só para vocês trabalharem. Aqui, aula 1. Também insight. Também. Pronto. Ô, professor, eu vi que junto ao e-book, você coloca uns arquivozinhos. Que arquivozinho que é aquele? Aquilo lá são os PGNs. PGNs é como se fosse os lances colocados em forma de texto. É um textozinho. E aí você coloca num leitor de PGN, vira lance, vira a pecinha que vai fazendo os lances. Então, aqui
tudo gratuito, eu botei para computador e para celular. Não sei se vocês já utilizaram isso com os outros professores. Então, para abrir PGN, isso aqui é direto do fabricante, pode abrir tranquilo, não vai ter vírus, não vai ter nada. Isso aqui é da Alemanha. Então, você tem a versão cheia, que eu utilizo aqui, quando eu abri o TiasBase, a 17, a atual. Isso aqui é só um leitor de PGN. E tem esse para celular, que tem uma versão paga, que custa $5, e essa versão é a versão gratuita, e dá para abrir também, dá para você editar os seus PGNs. Bom, aqui que já é a preocupação, já o Mário entra, professor, já ele vai fazer uma pergunta, quer ver? E a nota, como é que vai ser e tal? Eu estou com receio desse artigo, esse pitch e tal. Esse negócio aqui é facinho, gente. Um texto de 300 a 500 caracteres é uma folhinha de sulfite ali, bem tranquilozinho, né? Porque o que a gente quer realmente é que você absorva esses saberes, que você pegue esses conhecimentos que a gente vai discutir aqui, inclusive experiência de outros colegas, né? Não só o que eu estou trazendo aqui, os colegas da turma, e aí você vai juntar tudo isso. Se estiver trabalhando com xadrez, vai dar uma aula melhor. Se você tiver alguma ambição para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso vai te servir de base, né? Porque você vai lidar com a coisa mais de um ângulo científico. Ah, eu quero apresentar um projeto para uma prefeitura, para uma escola particular, eu quero ingressar ainda no xadrez. Então, a ideia de você fazer uma pós dessa e uma aula como a gente está trabalhando, não é preocupação com nota. Ninguém vai ser reprovado por nota, espero, né? Ninguém vai ser reprovado. Então, isso aqui é um artigo simples, o que você vai colocar nele? E, gente, é depois que terminar, tá? Nós vamos até o dia 31 e você vai absorvendo saberes, conteúdos para poder fazer isso aqui. Como treinar xadrez envolvendo força técnica, senso prático e extra-tabuleiro. É tudo que nós vamos fazer nessas 5 aulas. E aí você vai fazer um resumão. O que você entendeu disso? Pronto, um textozinho básico. Ah, eu gosto de fazer do ângulo científico. Beleza, pode pegar lá, né? PNT, pode seguir o padrão normal. Professor, eu fiz aqui, eu não sei se é da época de vocês, mas tinha o famoso papel de pão, né? Que a gente ia pegar o pão lá e tinha aquele papelzinho rosa. Pode ser nele também, ali escrito, que o professor aceita, não tem problema. A gente quer conteúdo legal. E esse pitch vai abrir aí o seu celular, se você tiver mais habilidade para fazer algo pelo OBS, pelo Camtasia, onde você quiser fazer algo mais elaborado, tudo bem. O que você vai colocar nesse vídeo? É como se você fosse vender um projeto, como se você fosse mostrar, você vai convencer alguém de que vai fazer um roteiro, veja só, de que forma ministrar um curso de xadrez para uma turma de 20 alunos, isso é uma suposição, né? Iniciando do zero durante um ano letivo. Aí você vai colocar um pouquinho da força técnica, um pouquinho do senso prático, esse é o tabuleiro, vai falar, olha, eu vou dividir a aula entre aula prática e aula teórica. De início, eu vou falar dos conceitos, as regras, as noções elementares. Pronto, um videozinho rápido de 3 a 5 minutos. Então, de tudo que a gente fizer, é um textozinho resumido e um videozinho. Beleza? Professor, isso aqui eu faço em 3 minutos o pitch e faço, sei lá, em 5 minutos eu digito ali, ou escrevo em papel de pão e mando. Pronto, é só isso. Beleza essa parte? Ninguém vai ter pesadelo mais disso aqui, e nem do material de apoio. Esse material de apoio é um material de apoio, digamos, para quem quer aprofundar mais, quem quiser passar para os alunos, trabalhar com os alunos. Então, da quantidade, você tira aquilo que você quer. Por exemplo, se eu deixasse para você aqui só um livro, puxa, e se eu quiser alguma coisa diferente? Você só deixou um livro, mas eu vou deixar 31. Eu vou deixar 31 até o final do nosso curso, que eu vou postando, e mais algum material extra, alguma indicação. Aí, desse material, você tira o que interessa para você, o que vai atender você. Beleza? E a única coisa Professor, que eu faço... Opa, diga. Não, só em relação ao vídeo, seria que a gente apresentasse tipo uma proposta ou tipo um plano de curso, alguma coisa assim, é isso? Exatamente. Por exemplo,
Olha, eu sou um professor de educação física e a minha diretora pediu para eu iniciar uma turma de xadrez. E aí eu vou ter que fazer um resumão para ela do que eu vou passar durante o ano. Por exemplo, eu vou fazer competição ao final do semestre, então eu vou trazer a parte de teoria, vou apresentar para os alunos conceito de abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise e cálculo. Beleza. E aí depois eu vou fazer um campeonato no primeiro semestre para testar a parte prática deles. Olha, eu vou fazer aula prática e aula teórica. Se você já tiver o seu espaço de xadrez, que não tiver que arrumar ele, 50% do tempo você faz teoria e depois, na mesma aula, faz a parte de prática. Eu, por exemplo, trabalhei 20 anos em escola, só com xadrez. E, às vezes, a gente entrava na sala de outro docente, tinha que arrumar as carteiras todas e tal. Fica mais fácil o que, nesse caso? Você faz um dia de teoria e outro dia só de prática. Que até você arrumar aquele material para uma atividade, para outra atividade. Então, por exemplo, nesse perfil, você já imagina, eu vou fazer um dia de aula prática, outra semana eu faço teórica. Pronto. É uma simulação baseada no que a gente vai trabalhar aqui. O pitch geralmente é utilizado mais para MBA, assim, né? É um vídeo, né? Que você vai levar ali um assunto, vai desenvolver ele e vai ter um fechamento. Tá bom? Aí eu simulei aqui. Ok. Beleza, professora? Não, tranquilo. Tá? Eu simulei algo, se você for apresentar um projeto, ou um coordenador seu pedir, um diretor, um dono de escola, algo assim. E aí, o único detalhe que eu peço para vocês terem atenção é aqui, né? Porque é um negócio tão simples, mas a gente às vezes perde o prazo. E realmente, se mandar depois do prazo, eu nem vou ver, inclusive, porque como eu toco outros projetos, aí o acordo aqui com o pessoal da pós é eu dar essa assistência durante esse período. Aí, caso alguém não consiga entregar, o pessoal da pós vai marcar ao final, né? Como se fosse uma segunda chamada. Que vergonha, já pensou se vocês ficarem de recuperação em xadrez? Meu Deus do céu! Então, no outro período, aí eu vou tirar um tempo de novo aqui, vou deixar as minhas atividades, que eu dou aula 3 turnos. Então, eu já vou estar fazendo outras coisas. Tá? Então, só fique atento ao prazo e realmente, na primeira turma, não teve prorrogação. Quem não entregou e pronto, seguiu. Eu tenho uma pergunta também. Sim, vai lá, José. Esse trabalho do vídeo, eu entendi aí o procedimento, né, o passo a passo. Eu gostaria de saber a parte escrita, o artigo, seria um relato, esse mesmo material que a gente vai fazer o vídeo, por exemplo, transformar isso num texto escrito, é isso? Ou são atividades diferentes? Observou que esse aqui eu fui mais específico. Por exemplo, a gente está falando de métodos de treinamento. E eu estou apresentando um que é o que eu tenho a expertise, que já são 34 anos utilizando o mesmo método e já mais de 17.500 alunos passaram por ele. Quer dizer, eu estou apresentando esse como um modelo, mas às vezes você já tem o seu modelo, você pode pegar o que você tem. Está vendo que esse é mais genérico, ele é mais geralzão? E esse já é mais específico? Já tem a quantidade de alunos, já tem que é para um ano. Então, eles têm uma certa diferença de proposta, porque um é mais geral, aqui você está falando de um método de treinamento em geral, né? Você vai ter que trabalhar a teoria, vai ter que trabalhar a parte prática e ficar de olho no extra-tabuleiro, nós estamos falando de treinamento. Treinamento, você lida com performance. Performance está ligado mais a quê? Mais esporte. Tem resiliência, produtividade, foco, procrastinação, tem uma série de coisas que envolve, não é só o tabuleiro, também entra o extra-tabuleiro. E a força prática é pegar o que você estuda na teoria e conseguir dar fluidez para isso, você entregar isso numa partida, ou seja, eu estudei um monte de coisa, estudei uma abertura, estudei meio jogo, estudei final, agora eu vou jogar para tentar passar da teoria para o tabuleiro. Beleza, José? São propostas diferentes porque um é mais genérico e o outro é mais específico. Mas é basicamente a mesma coisa. Você pode... O que você pensar de um método para um, você aplica para o outro. Mas, professor, Ok.
Esse artigo você quer que tenha aquela formatação de artigo científico ou não? Gente, pode mandar até em papel de pão. Sabe aquele papelzinho rosa que a gente ia lá em padaria? Ó, deixa eu dizer para vocês. Se eu fosse aluno aqui da pós, já que é algo que a gente já está tentando caminhar ali para algo mais científico, porque isso é exigido lá no TCC e tal, né? Que você tem aquelas formatações, a BNT e tal. Aqui interessa mais para mim a ideia, se você conseguiu captar a ideia. Se chegar algo formatadinho, beleza, com referências, nossa, isso vai ser legal para vocês, porque vocês estão participando de algo que é científico, né? De cunho científico. Mas interessa para mim mais conteúdo, tá? E pode fazer em grupo, vocês viram que até 5 pessoas? Ok. Então, vocês podem juntar os grupos, mandarem para mim, professor, eu gosto de fazer sozinho. Pode mandar também. Viu que eu coloquei até 5 pessoas? Quer dizer, o máximo, se alguém quiser mandar um. Agora, quando faz em conjunto, troca as ideias. Por exemplo, vai fazer o vídeo. Deixa um vai fazer a narração, os outros ajudam aí a montar ou divide essa narração e pronto. Tá bom? Pode fazer em grupo também. Beleza? Até aqui. E, de início, eu tinha colocado só o nosso agendamento, que a ideia realmente é cumprir à risca o que nós colocamos. Até porque eu desmarco aulas de outros alunos. Hoje, por exemplo, esse horário eu faço live, não estou fazendo, para estar aqui com vocês. Então, a ideia, pelo menos de minha parte, é cumprir à risca essa programação. Beleza? Essa parte tem dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Vocês sabem que quando a gente pergunta assim, a galera fica quieta, é um perigo, porque aí o professor começa a perguntar. Vocês já viram em turma assim? O professor pergunta, vocês têm dúvida? Aí ninguém fala nada, o professor começa a perguntar. Isso, aí a gente não sabe, aquilo também. Bom, mas isso aqui é mais só informativo, tá? Então não precisem perder aí o soninho de vocês, não precisa ter pesadelo do professor, que vai dar tudo certo. Vamos lá, agora vamos abrir o tabuleiro. Só que antes de abrir o tabuleiro, deixa eu abrir aqui para vocês um resumão desses pilares para ficar mais claro. Eu gosto muito dessa parte de simbologia. Como assim? Uma imagem, por exemplo, para você ilustrar uma ideia. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, deixa eu pegar esse primeiro. Ó, vai aparecer aí para vocês. Pronto. Apareceu aí um cachorrinho bonitinho ouvindo música no Spotify? Sim. Bom, apareceu sim. Aí, beleza. Então tá jóia. Ó, quando você vai montar o seu repertório de aberturas, lembra, na terça-feira nós falamos que tem conceito e tem repertório. Repertório é um passinho depois. É como se fosse jogada ensaiada, lá no handball, no vôlei, no basquete, no futebol. Quer dizer, o repertório é como se fossem jogadas ali que você tenta replicar nos primeiros lances, de brancas e de pretas. Legal. Agora, alguém aí já configurou o seu Spotify? E, professor, nem sei o que é esse negócio de Spotify. Que diabo que é isso aí, Spotify? Nem sei o que é isso, não. Alguém já configurou o Spotify? Ninguém? Não, eu tenho Spotify Você aqui, tem? já. Ah, então Já. pronto. É Pelo chato para menos um configurar, mas sabe. consegue. Tá, olha só. Spotify é para você ouvir música e quando você faz o cadastro nele, ele fala assim, coloca aí uma banda, um cantor, uma cantora que você gosta. Aí eu vou lá e boto o Bee Gees. O Bee Gees é uma maravilha e tal. Aí ele fala assim, agora coloca mais. Aí eu vou lá e coloco a Celine Dion. Nossa, uma voz maravilhosa. Aí eu boto o Ed Sheeran e tal. Eu boto uma meia dúzia ali. E aí o danado começa a tocar. De repente, eu não botei a Taylor Swift e ele coloca. Uai, mas como que ele descobriu que eu gosto dela? Eita, mas espera aí, o que ele faz então? Como se fosse um algoritmo que ele aproxima aqueles gostos que você colocou inicialmente. E ele já te avisa. Quanto mais você usa, mais afinidade você tem, porque aumenta o algoritmo dele.
Montar repertório de aberturas é exatamente assim. A primeira é mais dificinho, quando você vai montar a sua primeira. Depois você vai montar a segunda, é muito mais fácil, porque você pega posições próximas. Por exemplo, nossa, eu montei meu repertório de aberturas fazendo um rock pequeno com fianqueto, colocando o bispo lá para ajudar a proteger o rei. Quando eu for fazer uma outra abertura, suponhamos que eu tivesse de brancas escolhido lá um ataque índio do rei. Quando eu for fazer uma outra, nossa, eu já tenho afinidade com o rock pequeno fazendo o posicionamento do bispo, até com as pretas. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente brinca que montar repertório de aberturas é como configurar o Spotify. Fez a primeira vez, depois você trabalha com similaridade, com posições que têm afinidade. Beleza, vou pegar outra aqui. Agora, tática. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de abertura, de complemento, né, que nós já tocamos nesse assunto. E nós vamos de... Ó, o Mário já mandou mensagem aqui, ó. Eu baixei a Rádio Net, porque tem todas as rádios mundiais e vários gênios. Aí, tá vendo? É um gênio esse menino aqui, ó. Que negócio de Spotify, bom mesmo é a Rádio Net. Bom, então, academia. Esse professor deve ficar o dia todo na academia, né? Dá uma olhada nessa bochechinha aqui saliente. A barriguinha não dá para vocês verem, mas eu, por exemplo, já aposentei dos torneios de xadrez. Imagina aquela bola pesada, correndo ali o campo, né? Aí parece que a bola tá maior, a grama tá mais alta. Então, assim, com os anos, aí aumenta a bochechinha, a barriguinha, o sujeito até aposenta do xadrez. O xadrez não precisa aposentar, né? Porque não tem essa demanda física. Mas então, o professor que não consegue ir nem até a esquina com a minha cachorrinha, uma pugzinha, imagina eu na academia. Mas sabia que eu faço academia todo dia aqui? Academia de tática. Porque o que é a tática? A tática lida com ataque e defesa. E a gente, nesse pilar de tática, você trabalha muito os padrões. É como se você conhecesse um padrão e você vai repetindo. O que a gente faz na academia? Você vai criar um músculo, uma musculatura, e vai voltar lá para quê? Para fazer a manutenção. Você vai manter a sua musculatura. Então, a gente fala assim, você ficou muito tempo sem jogar xadrez? Nossa, fiquei, fui fazer faculdade, casei e tal, agora voltei, até para ensinar os meus filhinhos aqui e tal. Aí, mas você já jogava bem, né? Jogava. Conhecimento a pessoa não perde, mas perde o quê? Condicionamento. E a tática dá isso para a gente, condicionamento. Especialmente nas jogadas de ataque e defesa, né, que é o que lida mais ali a tática, é o que a gente, a toda hora, está sendo testado ali nas partidas. Então, fazer tática é como ir à academia. Depois eu vou abrir o tabuleiro aqui para ficar mais claro isso. Beleza, vamos ver o que é estratégia, simbolicamente? Ó, estratégia, o bom estratego, né? Aquele cara que fazia ali as tropas, isso lá na Grécia Antiga, irem na direção correta. Nossa, o general falava, manda essas tropas lá para o sul, nós estamos precisando delas lá. Ó, uma parte você manda lá para o leste e tal. Então, o bom estratego era aquele que direcionava bem as tropas. E no xadrez? A gente fala que o estrategista é como se fosse um engenheiro. Você olha a posição, não tem nada, porque é abstrato, né? A estratégia é abstrata, no campo das ideias. Quando a gente estuda Platão, por exemplo, ele fala lá, olha, as coisas acontecem de duas formas. Primeiro, você tem o mundo das ideias, né? E depois você tem aquele mundo sensível, o mundo concreto, como se acontecesse em dois ambientes diferentes. E no xadrez é assim, a estratégia é abstrata, está no campo das ideias. E a tática e a execução, aí é concreto. Então, o estrategista é como se fosse um engenheiro. Aqui do lado do meu bairro, um bairro relativamente novo, toda hora está construindo uma casa. Aqui pertinho está construindo uma. Aí, quando o dono lá dessa casa foi lá e falou com o engenheiro mostrou a casa inteira para ele.
mas a casa não existe ainda, ela está no papel, porque está no campo das ideias. Quando vem o pedreiro e vai colocando tijolinho após tijolinho, o que ele está fazendo? Execução, é tática. Ele está executando a obra. E aí o que acontece? Vira a casa de verdade. Então, a estratégia é como se a gente simulasse a função do engenheiro, porque, olha só o que ele está fazendo. Ele está vendo uma casa ali, eu não estou vendo nada, estou vendo, né, ali um papelzinho e tal, mas na realidade o que eles estão conversando ali é como se na mente deles tivesse uma casa. E aí, quando a gente pensa na estratégia, é isso. Ah, eu vou atacar o ponto fraco dele. Peão que está lá em D6, no campo das ideias. Aí mexe um cavalinho, mexe uma torre, mexe um bispo e vai lá atacar D6. Opa, agora ficou concreto. Mais um, para a gente simbolizar o quarto pilar. Nesse quarto pilar agora, ó, estava aparecendo aí o engenheiro, né? Antes. Não estava aparecendo o engenheiro antes? O professor só estava falando e não estava aparecendo? Mas que danado, gente. Mas o cachorrinho que estava no slide, professor, mas o conceito foi absorvido, eu acredito. Esse aqui? Esse aqui vocês não estavam vendo? Isso, a gente não estava vendo esse. Tá, beleza. A tática vocês viram. O papaizinho com uma criancinha. Não viram também? Ah, mas não é possível. O cachorrinho ouvindo música estava aí o tempo todo, né? Gente de Deus, é que tem um monte de janela, né? Tem que apertar a janelinha correta. Deixa eu deixar em cena, aí tudo que eu mudar. Agora apareceu o cara na academia. Isso, agora tá. Tá. O slide serve exatamente para isso, né? Para poder simbolizar uma ideia e ficar mais fácil de você entender, né? Tá. Aí depois o professor mostrou o engenheiro. Quer dizer, só falou do danado engenheiro, mas não mostrou. Agora, uma partida, né? Ali está com poucas peças, que você tem que ter técnica para converter a vantagem. É como se a gente lidasse com o minimalismo. Minimalismo nasceu ali meados mais ou menos do século passado, nos Estados Unidos, e começou nas artes visuais, ou seja, ao invés de muita cor, muita forma, muita coisa, começaram a diminuir as cores, as formas. E isso depois foi para decoração, isso foi para arquitetura, virou até filosofia de vida. Uma vez, eu visitando meu professor de literatura, eu, inclusive, teria feito letras. Acho que é o José, né, que falou que fez letras. Foi você, José? Isso, formado em letras. Se eu tivesse saído, eu fiz pedagogia, se eu tivesse saído direto lá do ensino médio e fosse fazer, eu fui dar aula de xadrez primeiro. Aí depois encaixou mais, né, a pedagogia. Eu teria feito letras. Professor, só uma questão aí. Tá mostrando agora uma sala com os móveis. Qual que é o slide que está explicando agora? É esse o final. Não está aparecendo escrito final? Isso. Tá certinho. Tá, então. Final. Porque final tem pouca peça. É como se simbolizasse minimalismo. Você trabalha com pouca coisa. Entendi. Eu fui visitar o meu professor de literatura, e aí era uma cidade pequenininha, e eu falei, nossa, esse professor, eu nunca vou ser professor de literatura, não quero fazer letras mais não. Porque eu cheguei lá, mal tinha móveis, não tinha nada na casa dele, e era um professor que a gente achava que ele era rico, todo dia ele ia com uma roupa diferente e tal. Aí depois de uns anos que eu entendi, na realidade, ele era um cara minimalista, quer dizer, ele tinha só um quadrinho lá na parede, um tapetinho e tal, que era uma casona grande, bonita, mas falei, acho que faltou dinheiro para os móveis. Mas, na realidade, ele era um cara minimalista, professor de literatura. Então, isso aí é até filosofia de vida. Você fazer o máximo com o mínimo. Hoje, na sociedade mais consumista, é o contrário, né? A gente quer acumular, né? A gente é acumulador. O minimalismo é o contrário. É extrair o máximo do mínimo, que é o que acontece nas partidas, né? As partidas de xadrez, lá no finalzinho, às vezes tem um rei e peão, você tem que ganhar o jogo. Nossa, mas tinha 32 peças, agora só tem 3. O rei dele, nosso peão e o rei. Você tem que tirar o máximo ali, tem que tirar a vitória de um peãozinho. Por isso que simula algo como se fosse minimalismo.
Vamos lá, agora está aparecendo uma moça aí, vai aparecer agora uma moça com um monte de carinha diferente. É o meio-jogo. O meio-jogo é onde mais aparece a nossa persona, a nossa forma de entender as coisas, a nossa visão de mundo, a gente coloca no tabuleiro. Tanto é que o tabuleiro é como se fosse uma via de mão dupla. A gente leva para ele os conhecimentos da vida, como a gente é aqui fora. Aquele que gosta do ataque, quando chega lá, ele costuma atacar. O que é mais conservador, o que é mais defensivo? Quando ele vai jogar a partida, parece mais cuidadoso para fazer os lances, faz geralmente jogadas mais curtinhas com as peças, não avança muito a dama por campo do adversário. Isso é a persona, é o estilo. Então, a todo momento no meio jogo a gente usa a criatividade, né? Essa parte de imaginação. Uma hora a gente está atacando, uma hora está defendendo, uma hora na área do rei, na área da dama. Então, é como se a gente tivesse várias cainhas diferentes numa partida só. E para finalizar essa simbologia, ó, isso aqui, quando eu fiz esse slide aqui, o Facebook nem tinha trocado o nome ainda, viu? Eu tô achando que o Facebook copiou do meu slide. Isso aqui eu utilizei lá na turma 1, em 2021, e só mais, acho que foi ano passado, né, que eles trocaram. Bom, o que é essa fita de móvel? Você não sabe o que é a parte de fora e a parte de dentro. Tá parecendo a moça ainda. Ah, mas esse professor, eu vou te contar uma coisa, viu? Esse cara deve saber até alguma coisinha de xadrez, mas de slide esse menino não entende nada. Apareceu aí a fita, né? Isso aparece em Sim. Vingadores também, né? Tem um deles que aparece lá, o Homem de Ferro, conversando com o Hulk. Ah, aí eu entendi como é que a gente vai fazer. Metade da população do mundo, não, né? Do universo, o Thanos tinha feito assim e desapareceu metade. E como é que ia trazer essa galera de volta? Tinha que fazer alguma coisa aí de cronologia, né? Então, a questão do tempo foi explorada com essa fita de Möbius. Então, quando você pega, por exemplo, deixa eu pegar aqui o marcador de página, ó, tá muito claro as partes de dentro e de fora. Uma moeda, cara e coroa, por exemplo. A fita de Möbius, você não sabe exatamente o que é externo, o que é interno, como se fosse uma simbiose. E é o que acontece, é análise e cálculo. Contei para vocês, inclusive, quando eu chegar lá em cima, a espiritualidade vai falar assim, professor, quando você estava na Casa da Cultura lá, estudando aquele livro do Descartes, né, que é o discurso do método, e nós sopramos para você o método 7 pilares, por que você transformou em 6 pilares? Porque na hora de ilustrar análise e cálculo, eu não consegui separar, eu juntei, aí botei num pilar só. Por isso que eu simulo aqui, né, como a fita de Möbius, porque uma coisa é dependente da outra, você não sabe exatamente onde começa o cálculo, onde termina a análise, é junto. Porque um é avaliativo e o outro, por exemplo, aqui eu acho que precisa a cala do rei, aqui a posição é de tática, aqui é de estratégia, avaliativo. Bom, agora vai exigir um cálculo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu estou lidando com cálculo. E está tudo juntinho. Então, fita de Möbius. Agora vocês vão ver o meu ChessBase. Acho que os outros professores já devem ter utilizado aí o ChessBase, que é esse tabuleiro aqui. Já utilizaram? Sim. Sim, então esse aqui geralmente o pessoal utiliza nas duas versões. Esse aqui é o 17, que foi lançado há algum tempo. E você tem uma versão, aquela que eu recomendei para vocês, o Reader, que é só um leitor de PGM. Então, isso aqui, os profissionais de xadrez trabalham muito, né? Porque é como se fosse uma biblioteca onde você chega só tem a estante. O ChessBase é um programa que é só a estante, aquele monte de estante. Mas cadê os livros? Os livros você compra à parte. Você compra o Mega Database, que tem 9,4 milhões de partidas. Você compra o book de aberturas. Você compra coisa de tática, de estratégia. É como se fossem os livrinhos. Então, na realidade, o programa em si, ele é a prateleira ali para você botar os livros. Não é nada, ele é limpo, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de abertura. Pronto. Agora, vou abrir aqui o Lichess, que é o que geralmente os professores têm utilizado atualmente,
Pronto, isso aqui também vocês já devem ter visto com outros profissionais aqui, né? Os outros professores também já trabalharam com a LitChess. Sim. Sim. A professora Lília lembra de tudo, tá vendo? Ó, eu boto uma coisa, ela já sabe. Essa parte aqui de ferramentas é o que mais a gente utiliza nas aulas. Então, por exemplo, eu falei para vocês que antes de começar alguma coisa ligada ali a repertório, na questão da abertura, o que que a gente faz? Nós passamos conceito, princípios para os alunos. Através desses princípios, fica mais fácil eles tomarem uma decisão sem exatamente ter que ter ali o seu repertório de aberturas. Então, por exemplo, nós falamos de centro. Então, o que que você pode fazer? Você pega, se for online, uma aula, por exemplo, isso aqui, ó, você tem como limpar o tabuleiro, você gira o tabuleiro, você joga contra o computador e tal. Então, por exemplo, vou falar da questão do centro. Aí eu vou mostrar para o aluno que tem o centro, que a gente chama de centro clássico. Você coloca 2 peõezinhos lá dentro do centro. Mas por que só 2, professor? Porque as outras 2 casas é do adversário. Então, você tenta colocar os seus 2 peões aqui. É claro que ele vai tentar impedir, né? Para você não colocar 2 peões ali no centro. Mas aquele aluno que conseguir, por exemplo, uma posição assim, ele vai levar uma vantagem enorme. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com os alunos, e fazer muito em escola, é para o conceito ficar mais claro, você pega coisas muito diferentes. Por exemplo, é mais difícil ele entender se você fizer assim, né? O conceito de centro. Esse aqui está um pouco melhor, mas é mais difícil ele entender. Quando você coloca os extremos, um está muito no centro, outro está muito na beirada, fica mais claro para o aluno, porque ele vê uma diferença gritante. Então, isso aí ajuda a ilustrar o conceito. Então, a escola clássica, isso é meados lá do século XVIII, o Philidor, que era o melhor jogador do mundo à época, escreveu um livro, Análise do Jogo de Xadrez, e falou que os peões ali, né, deviam ficar no centro, que era a alma do xadrez e tal. E aí, dali surgiu esse centro clássico. Então, quem tenta dominar o centro com os peões vai jogar assim. Então, nessa questão de centro, que a gente viu na terça-feira, você pode ilustrar dessa forma aqui para mostrar esse conceito. Aí, passou ali mais um período, quase uns 100 anos, veio o primeiro campeão mundial oficial, o Steinitz, e falou o seguinte, olha, esse negócio de ficar botando 2 peões no centro é perigoso, porque o cara vai atacar a gente. Sabe o que a gente faz? A gente coloca só um aqui nas 4 casas do centro. E aí você monta o que a gente chama hoje de centro Steinitz. Hoje, nos torneios modernos, você vê essa estrutura. E lá, futuramente, depois que você desenvolver as peças, você pode até jogar esse peão. Então, esse centro aqui, né, não é o centro clássico, é o centro moderno. E por que isso é interessante, é importante você mostrar para os alunos? Porque depois, quando você for montar o repertório e for mostrar para ele, vai aparecendo essas posições. Nossa, professor, ele montou o centro clássico e vai ter 10, 20, 50 aberturas diferentes que em algum momento pode ter esse centro clássico. Então, você mostra uma ideia que dá para replicar em várias aberturas, várias defesas. Aí, nossa, professor, esse centro aqui, puxa vida, é o centro da escola moderna, é o centro moderno. Você já falou dele, olha aqui, aconteceu comigo na minha partida, olha, meu adversário fez. Ele começa a, em posições diferentes, ele buscar como se fosse um enquadramento, ele vai encaixar aquilo ali numa ideia que ele estudou. Então, ao invés de ficar decorando posições, que isso não funciona, você vai trabalhando com padrões, com estruturas que são ali comuns. E aí, passou mais uns 50 anos, veio um cara chamado Nizovich e falou, você quer saber de uma coisa? Nada de colocar peão no centro, nenhum peão no centro, nenhum. Vamos deixar esses peões ali para depois. Depois que ele colocar os peões no centro, a gente vê como é que ataca eles. Aí a escola hipermoderna. Inclusive, nós podemos atacar esse centro com peças e à distância. Aí começou a ter aqueles fianquetos. Fianco é de flanco, quer dizer, de beirada, ó. Lá de longe, você cruza o centro, sem ser atacado, porque está de longe. É claro que para jogar esses bispos ali,
nós precisamos avançar o peão, né? Avança aqui e tal. Então, isso é um conceito diferente. Por exemplo, esse cavalo aqui, ele vai atacar duas do centro. Vamos imaginar que ele esteja aqui. Olha, colocamos já um cavalo no centro e não tem peão no centro. Então, vamos imaginar uma situação aqui, por exemplo, cavalo F3, jogou D5, G3, C5, bispo G2, cavalo F6, roca, cavalo C6, E6, D3. Dá uma olhada a diferença gritante, absurda de opção. Esse aqui trabalhou com centro de peões, fisicamente. Esse trabalhou com centro mais com peças, vigiando inclusive a distância. Quem está certo? Os dois, porque dá para jogar de duas formas. Dá para jogar de forma mais clássica, mais moderna e hipermoderna. Então, você poderia apresentar para o seu aluno a questão do centro, os três tipos que são mais comuns dessas três escolas. Porque dentro desses modelinhos, aí vai ter um monte de abertura e um monte de defesa. Pronto. Aí nós falamos de centro. Tá. Aí eu tinha falado do desenvolvimento. Beleza. Vamos limpar o tabuleiro aqui. Ah, desenvolvimento. Como é que eu vou falar de desenvolvimento? Bom, desenvolvimento é tirar a peça e colocar para jogar. O campeão mundial que durante mais tempo ficou com o título foi Lasker, 1894-1921. Ele estava dando uma conferência e aí alguém perguntou para ele, olha, se você tivesse que mostrar aqui os 10 melhores lances só para um lado, quais são os 10 que você faria? Isso tem lá no xadrez básico. Ele falou assim, eu colocaria um peão dentro do centro. Colocaria o outro peão dentro do centro. Olha que beleza que fica isso aqui. Ó, faz uma barreira restritiva. E depois? Ah, eu jogaria o meu cavalinho aqui. E depois? Eu jogaria o outro cavalo. Também ataca as casinhas do centro. Nossa, como está ficando bom esse negócio. Pois é. E aí, agora eu vou mandar os bispos, ó. Eu coloco esse bispo aqui. E aí? O outro bispo aqui. Está vendo como eu estou desenvolvendo? E qual que é a orientação? Orientação centro. Que são essas 4 casas, mais o entorno, mais 12. Que dá um total de quê? De 16 casas. Grande centro e o centro. E que mais? Que mais que ele sugeriu? Oh, precisa fazer o roque. Como é que faz o roque? Vamos fazer o pequenininho, o roque pequeno? Então, tá aqui o roque pequeno. Depois, vamos tirar a dama. Lá no xadrez básico está a dama D3. Eu recomendo mais para os alunos D2 ou E2. Porque o dama D3 ainda pode ter um ataque dele à sua dama. Como a dama é peça coordenadora, uma peça valiosa, a gente deixa ela um pouquinho mais para trás. Aqui os 3 peões, para completar. A torre, para atacar uma coluna do centro. Essa torre, para atacar outra coluna do centro. Olha, em 10 lances a gente colocou todas as peças em jogo. Isso é desenvolver, que é o ato de você tirar as peças de onde elas estão e colocar para jogar. Isso aqui está vinculado a algum repertório, alguma coisa? Não, está vinculado a um conceito. Vou tirar os 2 peões, vou tirar os 2 cavalinhos, os 2 bispos. Nem precisa saber o nome de uma abertura assim, que pode começar, por exemplo, como jogo piano, pode começar com 4 cavalos. Quer dizer, várias aberturas podem ter posições parecidas a essa. Ah, professor, mas aí está fácil demais, né? Você colocou só de um lado e do outro. O outro não joga? Você acha que ele vai deixar fazer isso? Aí você adapta. Quando você jogar esse peãozinho aqui e ele jogar esse peãozinho lá, o que você faz? Ah, na hora de tirar o bispo, vamos parar o bispo aqui, senão ele toma. E aqui também ele vai trocar, apesar de ter o mesmo valor, mas eu não quero que troque. Então, eu dou só um passo, não dou 2. Essa posição você já consegue, é um jogo pianíssimo, é uma abertura catalogada. Então, daquela posição ideal, você vai adaptando e chega à realidade possível. Então, D3 e E4. Aí, ilustramos para o nosso aluno o segundo conceito, o ato de desenvolver as peças. Lembra que nossa formulazinha era o CD, A é igual a CD mais o AT. Então, ó, o A de abertura, quer dizer, uma boa abertura, tem que ter controle de centro e tem que desenvolver as peças. Beleza. Agora, como é que a gente ilustra o espaço e o tempo? Bom, eu morei numa cidadezinha que
que é uma cidadezinha bem titiquinha mesmo, mas muito pequenininha, professor. Não tinha nem semáforo lá, de tão pequenininha. E aí, um compadre ia passar com uma carroça lá na esquina, o outro falava assim, opa, espera aí que agora sou eu, porque não tinha semáforo, né, para ali disciplinar o trânsito. Então, se você imaginar uma cidade pequenininha, o trânsito flui, que é uma beleza, não tem congestionamento. Agora, vamos imaginar São Paulo. Nossa, cidade grande e tal, toda hora está congestionando. Horário da manhã, aquele horário de pico, horário do almoço, a tardezinha, né? O rush. E aí, pode congestionar. Sabia que no xadrez é a mesma coisa? Porque a gente lida com território, lida com espaço, controle territorial. Então, por exemplo, veja, se eu colocar esse peão aqui, ele colocar aqui, eu colocar esse e jogar esse, olha como tem mais facilidade, ó, para as brancas saírem com as peças. Nossa, professor, aqui não sai, prendeu, engessou. É como se eu tivesse na cidade pequenininha, de brancas, um carroceiro tentando passar, o outro também, nunca um vai chocar lá com o outro, vai ter muito espaço, e de pretas ali está numa cidade grande. Então, o controle territorial ajuda a dar mais mobilidade. Quem tem mais espaço tem mais agilidade, tem mais facilidade de sair com as peças. Então, são conceitos que a gente fala com os alunos. E a todo momento, nas aberturas, tem isso, de brancas e de pretas. Quando você conta para ele que não é legal dar espaço para o outro, o que vai acontecer? Quando ele for jogar uma partida, você não passou repertório nenhum, jogou aqui, ele já é espertão, ele já vai fazer esse. Por que ele vai fazer isso? Para tentar dominar o território. Joga aqui, joga esse. A gente já falou para ele da questão do centro, ele já não vai fazer isso. Tá vendo? Independentemente da abertura que for jogar, se você trabalha com os conceitos, depois quando você montar o repertório, que é o passo seguinte, já vai ficar mais fácil para ele entender. Porque aquelas jogadas não são ao acaso. Vão se formando grandes avenidas. Os carros gostam das avenidas porque flui mais fácil. No xadrez também é assim. Tem aberturas que são mais conhecidas, que são mais da moda. Mas aquilo não surgiu ao acaso. Aquilo foi surgindo porque são jogadas que vão combinando, dando fluidez, respeitando sempre os movimentos do espaço. Bom, aí mostramos lá o espaço, agora a gente tem que falar do tempo. Do tempo tem uma música muito boa do Caetano, Oração ao Tempo. A música toda ele fica falando assim, tempo, 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 tempo. Impressionante, é do tempo o tempo todo. Então, o que acontece no tempo? O tempo é a rapidez com que eu vou colocar as peças em jogo. Então, eu tenho que colocar essas peças ali para trabalhar, elas não estão fazendo nada, certo? Onde? No centro, beleza. Mas tem que ser rápido. Veja essa posição. Ruy Lopes foi um padre espanhol que criou, né, a espanhola ali, a Ruy Lopes já tem quase 500 anos isso, é do século XVI. E essa abertura, então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, é muito conhecida no xadrez, é a Ruy Lopes. E aí as pretas jogam A6 e perguntam para o bispo, e aí, seu bispo, você vai tomar, você vai voltar, o que você vai fazer? Então, a variante principal é quando a gente recua esse bispo, porque a gente não vai tomar aqui agora, vamos manter esse bispo, o bispo é importante, é fortão. Agora, imagina, se nesse momento que ele fazesse, eu volto para cá, aí seria um erro grave. Por quê? Porque aqui eu perdi um tempo. Se dava para eu chegar nessa casa de uma vez só, por que eu vim aqui e voltei para cá? Então, voltar para essa casa A4 tem uma conotação estratégica, que um dia eu vou tomar, depois de rocar, e tentar tomar o peão, senão eu já vou direto. Ou tem muito aluno que, às vezes, joga aqui. Aí você joga o cavalo, ele joga o cavalo, você joga o bispo, aí ele saca o seguinte, ixi, se eu jogar esse aqui, eu vou prender meu bispo. Aí ele vai de novo e tenta corrigir o erro. O que ele fez? Jogou a mesma peça 2 vezes na abertura. É como se você fosse um gestor e deixasse lá um funcionário sentado no banquinho, enquanto o outro trabalha os 2 turnos. Vai dar problema, vai dar desequilíbrio ali na sua empresa. Então, todo lance de abertura é uma oportunidade de você colocar as peças em jogo. Você está falando abertura,
quantos lances, mais ou menos, tem uma abertura? A tendência é que é assim, ó, até 10 lances, que é mais da escola clássica, aquele centro que eu mostrei. O pessoal, eu não sei se acontece aqui com vocês, eu quando tento escrever, segundo os meus alunos, é alguma coisa, alfabeto cirílico, russo, alguma coisa assim. Então, quem não entender o que eu escrever aqui, eu traduzo, tá? Mas está escrito aqui clássico, ou seja, um centro mais clássico, uma abertura mais clássica, demora cerca de 10 lances, você já consegue botar as peças em jogo. De 12 a 13 lances são as aberturas modernas. E, por volta de 15 lances, as hipermodernas. Porque você mexe mais, né? Ali com... faz os fianquetos, às vezes tem que mexer mais com o cavalinho. Rapaz, imagina o aluno da meia-noite, hein? Se agora, às 9 horas, o professor já não está conseguindo escrever, o da meia-noite ele está frito hoje. Hipermoderno. Por volta de 15 lances. Então, não dá para fazer uma abertura, colocar todas as peças, menos de 10 lances. E no máximo, ali até uns 15 lances, você consegue colocar todas as peças em jogo. Então, a abertura não tem uma divisão específica, mas você sabe que entre 10 e 15 lances, todas as peças estão em jogo, que é esse período, então, que a gente chama da primeira fase do jogo, a abertura. Beleza, então, centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Agora a gente faz aquela pausazinha, rapidinho, para tomar uma aguinha. Quem quiser fazer pergunta de tudo que eu falei até agora, pode abrir o microfone aí e já fazer, vai lá. Se você explica de forma diferente, professor, eu faço diferente de como você mostrou, mostra aí para mim. E o rock, professor? O rock é importante, né? Eu treinei meus fazer em 4 lances. O máximo, não gastar muito tempo para fazer o rock. Assim, não ficar jogando lá para 15º lá, querer fazer o rock, aí já era. Às vezes ele não consegue fazer mais o rock, né? Isso. Demorar muito, porque Ameaçado. são 4 caras, fazendo rock. não pode fazer o rock, e às vezes você mexeu com o rei, levou um cheque, né? E ali... O rock pequeno em 4 lances. Rápido, já protege o rei, aí depois vê. Mas tem vezes que não dá, dependendo da situação, o adversário apertar mais, em 6 lances, mas menos de 10, o rock tem que estar pronto. Fazer o rock. Eu ensino a fazer o rock. Eu não gosto que o aluno fica muito tempo e acaba esquecendo o rock. O que você acha disso? Também recomendo. Mas alguém quer fazer alguma observação? Quer complementar alguma coisa? Tá difícil hoje? Ô, professor, você falou que hoje ia ser mais fácil, eu estava gostando mais do dia que a gente estava mostrando os slides ali na terça-feira, parece que estava mais fácil, hoje está mais difícil. Outra coisa também, professor, aquela saída com os 2 cavalos na frente ali, já posicionando, tentando já atacar o centro, a aluna adora colocar os 2 naquela posição que você montou ali. Os 2 peões ali tentando no centro, e os 2 cavalos já pronto também para... E o bicho, depois ele solta o bicho também. Ali, próximo, aquele lance que você fez ali. Que é aquela questão do Lasker, que está no livro Manual de Xadrez, que foi replicado lá no xadrez básico, né? Essa ideia de desenvolver rapidamente ali os 2 cavalos, os 2 bispos que você citou, tira os 2 peões, né? Foca logo, isso aí é conceito fundamental. Eu gosto muito, isso a gente vê também em educação, tudo que a gente vai aprender assim, você aprende primeiro as coisas simples, depois você caminha para as complicadas. Ou seja, você vai dar regra primeiro para exceção. Então, tem hora que não faz rock? Não faz. Tem hora que faz rock grande? Tem hora que faz, mas na maioria das vezes é rock pequeno e rápido. Então, primeiro ensina a regra e depois vai calibrando a exceção. Tem abertura que às vezes nem roca. Por exemplo, E4, E5, D4, D6, peão toma,
dama toma, rei toma. Não vai ter roque das pretas. E não está perdido. Por quê? O que ele vai fazer agora? Ah, eu vou jogar esse cavalo, tirar o bispo e rocar grande. Ele vai fazer C6 e vai esconder o rei aqui. Como que ele atacaria de cavalo? Já não dá. Como que ele atacaria de bispo? Já não dá. Ah, eu vou dar um cheque com esse bispo. Beleza, vou cobrir aqui. Ah, eu vou rocar e dar um cheque aqui. Ele jogou esse. Não tem nada aqui. Se tomar ou se voltar. Tá vendo, ó? Perdeu o roque e não é ruim. Porque agora, não tendo as damas, vai trocando umas pecinhas ali e, de repente, está no final de partida. Sendo que no final você não precisa esconder o rei, você, inclusive, coloca ele para jogar. Mas isso é a regra? Não, é a exceção. Né, Mário? Aí parece que, olhando assim, as brancas, a posição das peças das brancas está melhor. O rei já saiu lá do fundo, lá já veio aqui para frente. Conseguiu fazer o roque, protegeu aqui com a torre, tem 3 peões na frente e um cavalo. Não sei. Mas aqui também tem uma impressão mais estética também. Não só tem. Exatamente porque está bom. Se você colocar essa posição, por exemplo, ó, vou continuar daqui contra o computador. Vou botar no nível 8, por exemplo. Quem é que joga aqui? Quem que joga agora? Acho que era... Bom, vou só colocar essa posição aqui. Se eu, por exemplo, paro essa posição e aí começo a fazer uma análise dela, por exemplo, né? Se eu aqui coloco ele para fazer uma análise, e aí isso aqui eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha nesses níveis para testar a abertura, é um negócio muito legal. Quando você faz os lances e manda ele avaliar, você vai ver que a posição ela é uma posição que tem uma tendência a ter igualdade. Mas voltando lá então, vamos lá, seguindo, já que era mais essa observação do Mário. Olha só, eu não sei se vocês repararam, mas tem uma cadência os lances. Cadência? Os lances têm uma cadência. Como assim? Ó? Existe a jogada neutra. Quer dizer, ela não ataca e não defende. Existe a jogada de ataque. Existe a jogada de ataque. Acho que tá aparecendo aí, né, gente? Senão depois de meia hora, senão falar, professor, não estou vendo nada. Existe a jogada de defesa. Tem a jogada... aparecendo sempre. Tá aparecendo, né? Beleza. O contra-ataque. E tem uma quinta, que é o erro que ninguém busca, né? Ou seja, o erro você só observa ele e explora. Então, por exemplo, se eu falo para o meu aluno que ao jogar esse lance aqui, eu fiz uma jogada neutra, eu apenas coloquei uma peça para cuidar do centro. Não ataquei, não defendi. Se quando o adversário jogar aqui e eu perguntar para ele, ele vai falar, professor, é uma jogada neutra, não está atacando nem defendendo. Agora eu falo para o aluno, que tipo de lance é esse? Ele pensa, nossa, está ameaçando o peão, professor. Então, uma jogada de ataque. E para jogada de ataque, eu não tenho jogada neutra. Isso aqui é uma jogada neutra, só coloquei a peça em jogo. Que está ameaçando o peão que já está defendido, então não estou ameaçando nada. Quer dizer, aqui eu já poderia ter problema de material. Na abertura é para desenvolver peça, mas está vendo que já está caindo o material. Então, a gente já saca que para uma jogada neutra, eu posso ter ataque ou posso ter jogada neutra. Mas para uma jogada de ataque, eu só posso ter defesa ou contra-ataque. Porque o que acontece, o que acontecer com um peão, acontece com outro aqui também. Então, esses conceitos, isso vai dando o quê? A dinâmica do jogo. Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu tirar essas anotações aqui. E4, E5, cavalo, cavalo. Joguei o bispo e jogou o cavalo. Esta jogada aqui, que tipo que é? Enquadra em quê? Neutro, ataque, defesa, contra-ataque ou erro? Contra-ataque.
Ó, para ser um contra-ataque, alguém fez um ataque. O que que tinha atacado? Será que não seria Bom, só ataque? na verdade, o branco tinha iniciativa, ele estava jogando, ele atacou o bispo em F7, Mas já tem a defesa, porque assim, ó, né, que foi ataque, neutro. é, é, essa aqui, isso aqui é dúbio, isso aqui Né? daria, inclusive, provavelmente, se você falasse ataque, também funciona, mas digamos que não tem risco porque é uma casa que já está defendida. Mas veja, esse aqui é ataque, certo? Então, se é uma É, jogada de ataque, eu só tenho duas formas. Então, o aluno vai ter que trabalhar ou com defesa. Olha como está mais fácil para ele agora, porque ele ganha uma cadência, ele ganha uma regularidade de lance. Os lances não são ao acaso mais. Ou, por exemplo, isso aqui é um contra-ataque, ó. O cara me pois é. atacou e eu fiz o quê? Ah lá, o ponto que o professor Geraldo tinha falado, ó. O problema é que esse cavalo aí, a gente vai chamar ele de defesa dos dois cavalos, né? Defesa dos dois Na cavalos, teoria. perfeito. O problema é um de ataque que chama-se defesa dos dois cavalos. É, mas aí você está qualificando o lance, né? Porque jogada característica das pretas, quando é o conjunto de lances, a gente chama de defesa, de brancas ataque. Por exemplo, de branca você vê assim, o branco fez um gambito, as pretas tem também gambito, mas é mais contra gambito. O branco fez um ataque, o outro fez um contra-ataque. Geralmente para as pretas é mais assim, né? Inclusive tem um termo curioso, né? Porque, veja, a gente fala de abertura, né? Eu estou jogando determinada abertura, mas aí tem a defesa, né? E, na realidade, tudo faz parte do quê? Da fase abertura, da primeira fase. Pois é. Então, tem esses detalhes. Bom, então é o E seguinte... agora bispo C5? Bispo C5, ele é um lance neutro É ou neutro. é um Dentro desse lance de aspecto, o neutro só está desenvolvimento? colocando peça em jogo que já está defendido, né? Mas isso Mas está também desenvolvendo uma peça. Está é, tirando ela para o jogo. exatamente, está desenvolvendo. Agora, por exemplo, se eu quiser fazer uma jogada de ataque, até existe, né? Isso aqui é um gambito IVA. Então, aqui, por exemplo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer, por exemplo, uma defesa, vou ter que fazer um contra-ataque, alguma coisa assim. Porque senão eu vou perder o meu material. Mas, por exemplo, ó, esse aqui, jogada neutra, respondido com jogada neutra. Pronto, Luciano, beleza? Eu posso dizer, professor, que uma jogada de ataque é aquela que força uma resposta do adversário? E isso que é importante, porque em forçando uma resposta do adversário, entra no campo da previsibilidade. Veja, ó, eu jogo E4, o outro joga esse. Considerando aqui, né, como jogada neutra, apesar que é de ataque, mas como já tem defesa, nós estamos considerando neutra. Como eu fiz uma jogada neutra, o outro pode fazer qualquer coisa, inclusive ataque. Agora veja, se eu faço uma jogada, por exemplo, de ataque, é mais previsível. Porque como você está forçando, você está obrigando ele a um D6, você está obrigando ele a um cavalo C6, ou até um cavalo F6, quer dizer, já fica mais previsível o que ele vai fazer. Então, jogada neutra está aberto para ele fazer qualquer coisa. E aí, Geraldo, por exemplo, se você adotar essa possibilidade de ser um ataque, normal. Porque quando ele fizer um ataque também, o aluno vai qualificar como jogada de ataque. Né? Eu uso como padrão, se atacou algo que já está defendido, está 1-1, quer dizer, não está oferecendo risco. Mas é um critério também que pode adotar, né? Ou seja, ameaçou o peão, nossa, fez uma jogada de ataque. Aí o menino vai falar assim, mas eu também fiz uma jogada de ataque, eu joguei bispo C5, quer dizer, praticamente iguala ali a coisa. Mas eu adoto como padrão, ameaçou e não tem defesa, gera o ataque. E o erro, gente, ó, esse jogou o bispo, legal. Aí, suponhamos que ele jogue o cavalo, legal também. Tirei esse cavalo, aí ele vai jogar a dama aqui, né? Que na iniciação acontece muito. O que acontece com o erro? O erro, você não vai pensar em ataque, defesa, jogada neutra e tal, você vai simplesmente explorar, porque é uma jogada ruim, é o blunder, né? Perde alguma coisa. Então,
Geralmente a gente trabalha com esses 5 tipos de lance: neutra, ataque, defesa, contra-ataque, e o erro você nunca espera fazer, você só explora. Você está em xadrez, a gente sempre espera o melhor do outro, né? A gente não espera que ele jogue ali. Agora, se ele jogar, você captura. E para a gente fechar essa parte de abertura, vamos falar do tal do repertório. O que é esse negócio de repertório? Que dizem que o aluno tem que ter já na iniciação, outros falam que tem que ser lá na frente e tal. Então, o repertório é como se fosse algo ensaiado, e aí fica mais fácil, porque você já simulou aquilo, você já experienciou aquilo, e você reproduz aquilo lá. Olhando aqui, por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó, se eu pego o book de aberturas, aqui, ó, aí a gente entra nessa questão do repertório. Olha que legal. É como se fossem grandes avenidas, ou uma árvorezinha, por exemplo, a gente chama até, né? É como se fosse a árvorezinha ali de abertura, e tem os galinhos que são mais fortes. Por exemplo, se o aluno jogar A3, é uma abertura que existe, é Anderson, mas o que acontece? Ó, só tem 677 partidas. Aí você mostra para o aluno que tem 1 milhão. Ah, mocinho, mocinha, não é mais interessante você jogar o peãozinho E4? Veja, tem 1.138.596 partidas catalogadas, só de jogadores acima de 2.200 de rate feed, né? Que é essa base de mestres aqui. Quer dizer, aqui é uma tendência esse ser melhor que esse. Aí, como é que você vai explicar para ele? Então, por que, professor, que é melhor? Só porque por causa do número? Não. Porque aqui está ajudando a desenvolver o bispo, a dama, tá vendo que liberou? Está dentro de uma casa do centro, atacando o outro. Aí você pede para o aluno explicar o lance dele. E esse? Aí fala, professor, não ataca o centro, não ajuda a peça nenhuma. Então, por isso que tem que ter o conceito. Porque o conceito você explica para o aluno a diferença de um lance para o outro. Então, um respeitou o centro, outro não. Agora, como vai criando avenidas, ó, qual que seria uma resposta legal? Botar um peão no centro. Olha, que mais a galera joga? Ó, D5, joga E5. Por quê? O quesito centro. Então, repertório você pode fazer de forma muito variada, né? Respeitando o estilo do aluno. Tem aluno que é mais agressivo aí, às vezes você mostra lá um gambito do rei para ele, e sacrifica, e ataca. Nossa! Esse aluno ele é mais conservador, mais estrategista. Aí você mostra um peão da dama, mostra para ele, por exemplo, um sistema London, quer dizer, é mais para cadenciar ali o desenvolvimento das peças, sem muito risco. Aí você vai buscando o estilo dele. Aqui eu fiz um negócio chamado eixo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. E tem esses modelos aqui. Só um minutinho. Eu fiz 10 eixos. Deixa eu abrir aqui. E já replico a telinha para vocês. Pronto. Deixa eu ampliar. Para ter um tamanho bom. Já está mostrando para vocês aí agora. Tá vendo, ó? Aqui, para os alunos do Clube Xadrez e os colegas, quando eu faço curso de instrutor, treinador, eu recomendo montar grupos de aberturas que têm afinidade, porque fica mais fácil do aluno montar o primeiro repertóriozinho dele. Como assim? Olha aqui. Veja, ó, no eixo 1. O eixo 1 é a que tem mais similaridade, que tem mais conexão brancas e pretas. O eixo 10 é o que tem menos. Às vezes, só 2 que tem essa conexão. Já já eu vou mostrar para vocês pela estrutura. Então, estrutura, sistema, eixo, como se fosse um eixo que o aluno fica girando ali. Só que entra em zona de conforto. Porque o aluno fica sempre fazendo as mesmas coisas, é como se fosse um ator de uma peça só, então é temporário. Passam 6 meses, depois você muda, aí como configurar o Spotify, por exemplo, depois fica muito mais fácil, porque de uma que você fez, você pode pegar uma que é próxima, aí já vai ter o segundo repertório, terceiro repertório e assim por diante. Então, por exemplo, aqui os alunos, eu apresento os 10, né? Que o aluno gostar mais, eu faço o repertório.
Eu gasto uma semana para as brancas, uma aula, por exemplo, uma semana para as pretas, com o peão do rei, e outra semana com o peão da dama e afins. Ou seja, 3 semanas já dá para montar o repertório. E o que eu faço? Faço essas 4 coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, observa. Existem aberturas que têm conexão. Fica mais fácil de você montar, especialmente o primeiro repertório. Agora, independentemente daquilo que você montar, tem que respeitar isso aqui, ó. Aqui. Veja, onde que eu coloco as peças? O que tem de golpe tático dele para eu evitar e meu para eu aplicar? Naquela abertura específica que a defesa está fazendo. O que tem, né, de estratégia para ele, para eu neutralizar, e o que tem do meu lado para eu tentar fazer. E a conectividade, a conexão da abertura com o meio-jogo. E como é que você faz isso? Através de partidas de modelo. De quem? De especialistas, que é como nós fizemos no espírito da abertura e naquele material todo que eu deixei lá para vocês. Gente, lembra, ó, nós estamos em um curso de níveis diferentes. Muita coisa que eu vou mostrar aqui, às vezes o professor que está aqui com a gente não vai utilizar isso. Tudo bem, é conhecimento que ele está ali absorvendo e pode aplicar em outro momento. Uns já tem um nível muito avançado, que eu estou explicando aqui é coisa absolutamente básica. Então, como a gente está, né, em um ambiente plural, tem coisa de nível mais baixinho, que vai ficar mais fácil você compreender se você tiver aquele nível, né? E tiver explorando aquilo, eu estou numa sala de iniciação. Professor, pronto, muita coisa que eu falei aqui, você vai aplicar. Outras, ainda não, pelo menos nesse momento, tá? E também, como está gravando, né, depois você vai poder voltar, vai poder olhar. Então, veja só, agora eu vou voltar lá para o tabuleiro. Pronto. Aqui, editor de tabuleiro. Tá. Então, suponhamos que eu escolha lá, eu disse para vocês que o eixo 3 é o que mais os alunos gostam. Então, vamos lá. Como que eu explicaria o eixo 3? O eixo 3 de brancas é um negócio chamado Collie-Zukertort. Nossa, Collie-Zukertort, isso é um palavrão. Collie, o nome de um jogador, Zukertort de outro, juntou as ideias dos dois e deu essa abertura aqui. O branco vai jogar D4, vai jogar E3, vai jogar cavalo, vai jogar bispo e vai rocar. Professor, você cuidou mais do centro e da ala do rei. E de cá? Vai jogar o peão, vai jogar o peão, vai tirar o bispo, vai tirar o cavalo, vai tirar a dama, torre e torre. Quantos lances eu gastei? 12. O aluno, se eu fizer desse jeito aqui, ele vai saber tudo, né? Nada. A não ser como o Geraldo falou, né? Que prestou, inclusive, serviço para ele lá, né? Em Patinga, ajudou a desenvolver o xadrez. O GM Evandro Barbosa, que tem memória fotográfica. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai mastigar para o seu aluno, você vai fragmentar, você vai fazer um passo a passo para ele absorver, entender por que as peças estão ali e o que a gente quer. Então, eu divido no seguinte. Vamos lá. Limpei o tabuleiro. Estava dando aula para 2 aluninhas gêmeas. Na época, elas tinham 8 anos, hoje estão com 10. Elas são de Luxemburgo. Luxemburgo, ali do lado, né? Alemanha, estão numa cidade pequenininha. E aí, eu mostrei essa abertura para uma delas, e aí uma delas falou assim, essa abertura aí não vai chamar Collie-Zukertort não, professor. Ela vai chamar abertura panelinha. Eu assustei, né? Panelinha? Que diacho de abertura panelinha? A minha mamãe está fazendo ali um ovinho para a gente, e a frigideira que ela está utilizando é igualzinha aí que você fez. E eu falava que era a abertura do trapézio. Eu mostrava assim, ó. Coloca os 2 peões aqui, depois você coloca os peões, que os peões é como se fosse o nosso esqueleto ósseo. Ele dá sustentação, ele segura os órgãos. No xadrez, você primeiro pensa na estrutura de peões, depois você encaixa, como os órgãos são encaixados, por exemplo, para ter a proteção, né, do nosso esqueleto ósseo. Aí, você faz, ó, aqui, um trapéziozinho. E aí tem um outro trapézio maior. Tem 2 trapézios, então? Tem. E aqui a gente fecha de cá. Aí a aluninha falou, mas peraí, isso aí
é a panelinha da minha mamãe, a frigideira, ó. Aqui é onde está o ovinho, só que está de cabeça para baixo, né, gente? E essa parte aqui é o cabo dela, né? Então, a partir dessa aula, eu batizei essa abertura de abertura panelinha, porque é como se fosse uma panela virada de cabeça para baixo. E se eu falo Colles ou Kertort, para os alunos mais novinhos, é mais difícil deles entenderem. Então, eu explico que é Colles ou Kertort, mas tem um nome popular que a gente trabalha aqui. Então, veja, coloquei os peõezinhos. Aí eu peço para o aluno colocar os peões. Eu tiro. Ó, agora é você. Mostra aí para o tio como é que você faz. Tirei aqui. Limpei o tabuleiro. E aí, uns vão fazer certinho, começando da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita, outros começam lá pelo centro, outros pela beirada. Você vai até observando como, especialmente, né, nessa iniciação, como que as pessoas começam a pensar independente até de idade. E aí, agora eu falo, agora você vai encaixar as peças menores, os cavalinhos. Então, um cavalinho vai vir aqui, outro cavalinho vai vir aqui. Ah, e agora um bispo vai vir aqui, outro bispo vai vir aqui. Aí eu tiro tudo e peço para montar peões e as peças menores. Aí vai haver o quê? Uma montagem nova, repetindo, quer dizer, tentando internalizar, tentando memorizar, mas já baseado em uma estrutura. Ou seja, vou explicar depois que eu colocar as peças, que esses dois peões dão um combate. Esses ajudam a proteger. E as peças que ficam atrás também são peças defensoras e como se aqui fosse um escudo para elas. Então, ao invés de ficar decorando o lance, e depois, quando eu passo na teoria, dá certinho os lances. Porque, na realidade, aqueles lances foram encontrados também por conceito. Só que eu explico primeiro por fundamento, por conceito. Aí, coloco o cavalinho, coloco um cavalinho defendendo o outro. Por que não colocou o cavalo aqui? E até existe. Porque aqui nós vamos ter um bispo que vai ficar nessa diagonal. E aqui nós vamos ter outro bispo que vai ficar nessa diagonal. Agora vamos trabalhar as torres, vamos trabalhar o rei e o rei. Vamos fazer o roque pequeno. Legal. Essa torre está aqui. E a dama ganhou uma casinha aqui, ó, uma coluninha do centro, ela vai ficar. E essa torre, atrás desse peãozinho aqui, que é o mais avançado, é o que mais precisa da gente, ele está dando um combate lá. E essa torre aqui. Aquilo que eu passei rapidinho já começa a fazer mais sentido para o aluno, para a aluna, que eu fiz fragmentado, mostrando ali como fazer. Então, ó, de início, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando como se fosse um pintor que está pintando um quadro aleatoriamente, porque eu estou só pinçando, estou só colocando. Agora eu vou fazer a mesma coisa com um tabuleiro numa posição de verdade. E agora é como se eu tivesse um roteiro de um filme. Aí eu até canto uma musiquinha. Peão, peão, cavalinho, bispo, roque. Peão, peão, cavalinho, bispo, dama. E fecha com torre e torre. Pronto. Tá aí os 12 lances. E explico também por um detalhe de sequência, viu que tem uma sequência que eu fui fazendo. Observa, ó. Se eu dividir o tabuleiro aqui em 3 partes, 2 colunas do centro, 3 da ala do rei, 3 da ala da dama, então eu tenho, para as brancas, 3 partes. Dividi o tabuleiro em 3 partes. Legal. Então, o que eu fiz? Priorizei primeiro o centro. Ó. E depois, professor? Depois eu fui para a ala do rei, porque é uma área nobre onde eu tenho que proteger o rei. E o centro eu tenho que brigar por território. E qual que é a área menos nobre? Essa. Então, só então que eu fui para a ala da dama e completei o meu desenvolvimento. E as peças pesadas, as peças maiores, eu vim aqui. Tá vendo como ficou mais fácil agora? Porque eu fui fragmentando. Então, de todos aqueles eixos, e tem uma para as brancas e 2 para as pretas, são 10 eixos, então dá um total de 30, é assim que eu faço com os alunos. Mas isso, né, muitas dessas posições já vi milhares de vezes.
porque vai passando para um, para outro, para outro, para outro, às vezes é turma em grupo, às vezes é turma individual, depois de 34 anos, imagina, você já viu absolutamente tudo, né? Bom, então, precisa de todos aqueles? Não precisa, só precisa de uma de brancas e duas de pretas, que o aluno gostar. E agora? Agora a vida real. Voltando lá. Como vida real? Eu jogo aqui, meu aluno vai jogar esse. Qual que era o segundo lance? O peão. Vai jogar o cavalo. Qual que era o terceiro? Esse. Qual que era o quarto? O bispo. Qual que era o quinto? O roque. Também rocou. Então, cuidei do centro, cuidei da ala do rei, e agora eu vou fechar lá com a ala da dama. Então, peão, peão, cavalo, bispo, dama, torre, torre, por exemplo. Estou só passando o lance das pretas, né? Então, isso aqui, quando você pega essa posição, tem grande mestre jogando, ex-campeão mundial jogando, você tem até partida do Carlsen jogando. Eu lembro que fui jogar um Continental, um Pan-Americano, Mar del Plata 2012, um jogador forte até, um grande mestre, chama Jorge Core, peruano, já foi 2 vezes campeão mundial de categoria, ele jogou isso comigo. Então, quer dizer, isso não é coisa só de criancinha que joga, ou iniciante, até no nível mais alto você joga. É a forma que você coloca, que é uma forma mais acessível, uma forma mais tranquila. Professor, você está olhando aqui só o desenvolvimento, e se ele tomar, em algum momento, se ele tomar, você tem um peãozinho aqui para proteger. E se ele tomar de cá, você também tem um outro. E se ele joga aqui? Você tem a sua defesinha. Aí, depois que você coloca as peças em jogo, por exemplo, nesse caso aqui que eu mostrei, é comum você jogar o cavalo aqui, é comum você jogar esse, quando tem um peãozinho. Esses são peões colgantes? Oi? Peões colgantes, esses brancos aí? Colgantes ou suspensos, exatamente. Eu vi isso pela primeira vez lá no meu sistema, do Nizovic, fino, né? Colgantes ou suspensos. Tem aluno que fala assim, suspenso é flutuante, ele está na água ali flutuando e tal, né? Os alunos arranjam os nomes diferentes. Então, pessoal, vou fazer uma paradinha rápida agora e vou falar um pouco de tática. Vocês vão ver que tática, já que aí... Qual a diferença? Só pegar e... Eu só queria saber qual a diferença quando você poderia ter colocado o cavalo no C3, você colocou ele no D2. Isso, eu Qual a diferença? É o bispo, que aqui eu vou deixar o bispo ativo. Se eu para abrir passagem para o bispo? Mas existe ele também em C3. Mas se você deixasse o cavalo no C3 e faria aquela famosa saída da defesa dos cavalos, um no F3, o outro no C3, os 2 cavalos aqui na frente. Mas você fez o contrário, você pegou o cavalo do lado da rainha e colocou o cavalo aqui na D2. Isso. O que diferencia uma abertura de outra... Qual a diferença? É exatamente o posicionamento. Bom, aquela que eu mostrei não é uma abertura essa aí, clássica. é essa que eu gosto, os 2 cavalos juntos. Maravilha, isso você vai jogar desse jeito, você vai mostrar... Agora, tira o cavalo da rainha aqui e coloca ele na frente da rainha aqui. Esse cavalo aqui, ó. Isso, aí. Qual é a diferença de jogar o cavalo aqui e lá? Tem alguma diferença ou não? É mais forte, é mais fraco? Naquela posição, como eu estava explicando, aquela posição, como eu tenho o bispo aqui, eu quero esse bispo atuando nas casas do centro, até para apoiar um cavalo que vai pisar aqui, se você colocar esse bispo, vai ter um impedimento natural da diagonal. Então, por isso que a gente coloca. Tem um outro detalhe também, que esse cavalo ele tem conectividade, ele dá conexão ao apoio desse outro. Se esse cavalo aqui, o cavalo do rei, sofreu um ataque, o cavalo aqui da dama já socorre. E socorre, né? Muito. Às vezes o bispo vem aqui e toma. Mas isso aqui não está errado. Está certo também. Só que aí vai ter outras ideias. Agora você não tem tanta força desse bispo em relação à diagonal, mas em compensação, você aumentou o seu controle central. Eu posso sair do A3 aqui, ó. Mas aí não é inquieto, né?
Não, aí. É porque o fianqueto é quando você coloca o bispo em B2, G2, G7 ou B7, de longe eles vão cruzar o centro. Essa diagonal aqui é interessante, mas provavelmente o adversário já está cuidando dela, né? Olha lá. Então, a gente não poderia colocar ele aqui. Agora, pode ser que no andamento da partida, a partida do campeão mundial de hoje, né, o Carlsen, ele colocou aqui. Troca peça, aí no caso, trocar peça bispo por bispo. Se eu tiver aí, o cara fizer isso aí, eu vou trocar peça, vou pegar o bispo dele lá, ué. É o mesmo Vou valor, trocar né? peça. Mesmo valor. Do que perder ela de bobeira ali, o cara levar e eu perder meu bispo. Professor, Oi? Sair trocando peça, a gente acaba ativando mais o jogo do adversário, não é? Toda troca de peça na abertura ajuda o outro. Quer ver? Uma posição muito famosa é a partida da Ópera, que é a partida do Morphy contra um duque e um conde. Foi jogada em 1858. Ele jogou aqui e, em consulta, os adversários fizeram esse. Jogou o cavalo, os adversários jogaram aqui. Ele jogou esse, o bispo veio cá. Aí eu tomei. Veja agora a tomada, ó. Toda tomada, toda troca, porque ele retoma desenvolvendo. Então, toda tomada, você tem uma retomada desenvolvendo. Então, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, nessa partida da Ópera, ó, a gente já está com 3 tempos. E é para estar só com um tempo a mais. Como ele jogou agora, tá vendo? Ó? Agora já tinha que estar, por exemplo, com esse bispo aqui e para rocar. Então, ele perdeu um tempo. Qual foi o tempo? A dama tomando em F3. Toda troca na abertura favorece quem faz a retomada. Agora, nessa posição, se eu não me engano, ele vai jogar dama B3 ameaçando B7 e cheque com checkmate. É isso, né? É isso, conhece tudo esse menino, exatamente. Tá, agora vamos falar um pouquinho de tática. Tática vai lidar, então, com ataque e defesa, quer dizer, a segurança das nossas peças. Isso forma, então, o que a gente chama de pilares, que são os pilares elementares. Vou abrir aqui um arquivo que muita gente provavelmente já viu, que é o Polgar System. Vou passar os primeiros diagramas só para vocês entenderem como que funciona a coisa. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui depois a gente vai trabalhar mais, né? A tática, mas eu vou falar en passant, vou falar rapidinho, só para a gente entender o conceito da coisa. Por que se estuda tática, o que a gente quer. Então, vai aparecer para vocês agora. Pronto. Aí. Pronto. Esse livro, eu fui jogar um torneio em Brasília, e aí, isso é final da década de 90, a Amazon tinha ali um período que ela, recente, que ela tinha sido criada, e aí ele falou assim, olha que livro bacana que eu comprei, era um livrão assim, enorme. Aí eu falei assim, uai, Rodrigo, que livro bacana é esse? Onde você comprou? Eu comprei nos Estados Unidos. Mas eu falei, como é que você comprou esse livro? Você não viajou para os Estados Unidos? Eu sempre converso com você. Você não viajou? Não, agora a gente consegue comprar pela internet. A gente compra e eles mandam. Mas como é que manda? Manda por navio, o frete é mais barato, imagina por navio. Aí nós compramos lá com o cartãozinho dele e tal. Aí 2 meses depois chegou no meu endereço aqui. Eu levei um susto, porque parece uma Bíblia. É um negócio enorme. Inclusive, eu dava aula num clube e levava debaixo do braço. Uma vez eu estava no ônibus, aí apareceram 2 moços e tal, ficaram olhando, né, para a minha Bíblia. Não era Bíblia nada, né? O livro de xadrez. Aí falou assim, uai, que Bíblia bacana é essa? Falei, essa Bíblia aqui tem 2 funções. Ou você convence pelo verbo, ou então você pega ela e vai pela força mesmo, porque tem mais de 1000 páginas o livro, ele é grandão. Tem 5.334 diagramas mais um. É esse? E esse seu ainda é o pequeno, né? Porque existe uma versão pocket, que é essa aí, né? A minha é uma grandona. Isso, mas passa de 1000 páginas, não é?
O meu é grande, de tamanho também. Foi talvez a primeira versão. E lá vai. 1000 e tantas aqui. Essa versão Pocket, 1078. essa versão Pocket eu já vi dela. É uma versão compacta, mas só o tamanho ficou compacta. E o outro ainda é uma capa preta dura. Então, é um negócio pesado até, né? Aí, depois eu abri, né, o livro e mostrei. Falei, não, isso aqui não é a Bíblia, não. Isso aqui é coisa de xadrez e tal. Os meninos já estavam assustados, achando que ia ter problema lá com a minha Bíblia. Eu consegui fazer até o momento onde começam aqueles problemas que tem autoria, né? Que parece que tem um momento que é composto, né? Aquilo lá que é composto, mas bem mais difícil, bem mais difícil. É bem mais difícil. Como é que funciona? Ó, funciona assim, ó. Então, esse livro é maravilhoso. Só que tem ele raiz e tem ele Nutella. Esse seu é Nutella porque ele é pocket. Na quantidade de páginas é a mesma, mas eu digo de tamanho. O meu, não sei se era uma edição especial, era um livrão assim de capa dura, era enorme. Muito bacana. Bom, que período que você comprou esse livro? O meu acho que é 98. Acho que o meu, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu sempre coloco quando eu compro um livro, a data que eu comprei. 98, 99, por aí. Final da década de 90 mesmo. Não, o meu é mais recente. Eu comprei em abril de 2019. Ah, tá. Já é essa versão menorzinha. Menorzinha de tamanho, porque a quantidade de página e tudo... Aí eles botaram os diagramas menores. Bom, vamos lá. Aqui, então, é o seguinte, ó. Quando a gente estuda tática, você está acostumado com os padrões, os temas, e hoje a gente chama isso de motivos, né? Por causa do Bloch. O Bloch escreveu um livro chamado Motivos Táticos, Motivos de Combinação. Então, hoje, na tática, a gente trabalha muito com os motivos. O que seriam os motivos? A cravada, a peça sobrecarregada, fraqueza de oitava, aquelas coisas todas. Então, é um livrinho dele muito bacana, muito usado até. E aí, aqueles padrões táticos, como a gente falava também de temas táticos, elementos táticos, hoje se usa mais motivo. Olha, sabe por que você perdeu essa peça? Tem um motivo tático envolvido. O que é? Peça em defesa, a peça está sozinha. Então, é por causa desse livro. Só que isso aqui é posterior. A gente tem que trabalhar com os alunos. Antes de trabalhar com os motivos, você trabalha outras coisas. Por exemplo, primeiro que a tática lida com a segurança das peças. Então, existe o ataque... Opa! Calma, professor. O ataque e defesa. Já escrevendo tática aqui. Ataque e defesa. Gente, isso tudo que eu estou trabalhando aqui, se vocês pegarem lá o material, vocês vão encontrar os tipos de lances, essas coisas todas que eu falei de repertório, está lá no material de apoio, aquele principal, aquele primeiro que eu coloquei. E o restante vai aprofundando. Então, avisar para o aluno que a tática, para ele não perder peça, ganhar a peça do outro, para ele não levar mate, para ele dar mate no outro. Lida com ataque e defesa, beleza. A gente fala visão de tabuleiro, mas na realidade o certo é visualização. É aquela questão ligado a quê? A inteligência espacial, né? Você trabalhar ali com o todo, o conjunto, ver o tabuleiro todo. Ah, eu perdi uma peça agora, professor. O que você perdeu uma peça perto de quê? Nossa, tinha uma peça que parece que nem existia no tabuleiro. Estava tão longe assim que eu nem vi. Porque está pobre a visão de tabuleiro, mas o correto é visualização. Então, fazendo tática, você melhora a sua visualização. E existe um negócio também ligado à coordenação das forças, que é o que a gente vai ver agora, né? Nesse diagrama aqui, ó, o que o aluno vai aprendendo? Por isso que está nessa ordem, tá, Luciano? Esse livro, não é à toa que está os 306 primeiros diagramas, mate em 1. Aí depois tem mais de 2.000, mate em 2. Depois tem o mate em 3. Aí chega o momento que tem as partidas, ele para. Agora você ganha. E depois tem a última parte, a quinta, que são aqueles finais. Não sei se no seu tá, mas no meu tá assim, 5.334 diagramas mais 1. Aí você fala assim, os 5.334 diagramas é facinho de fazer. Difícil deve ser esse mais 1. Por que ele botou um separado, né? Mais 1, né? Esse mais 1 aí que é o problema. Então, ó, você lida com coordenação de força, visualização de tabuleiro e o ataque e defesa, né? Que falou.
a tática lida com a segurança das peças, além da parte de execução. E só então você está apto aqui, ó, a passar os motivos táticos e tal. Beleza, então a gente vai aprendendo outras coisas. Agora, veja só, se você fala para o seu aluno assim, bom, o professor não usa boné, eu tenho como regra não utilizar boné. Beleza, mas tem exceção. Tem dia como eu levanto 15 para 6 e meu aluno chega às 6 horas, tem hora que está corrido e o cabelo do professor está todo espalhado, está todo... Aí eu boto um bonezinho, é uma exceção. Aí eu vou lá com a minha cachorrinha lá fora, está um sol danado, eu boto um bonezinho. Ou quando está precisando cortar o cabelo. Então, tem regra e tem exceção. A regra é não usar boné. Agora, vamos ver aqui para o aluno. A regra é peça grandona, peça maior, ataca, vai na frente. E a peça que vale menos? Não tem tanto poder de ataque, você deixa ela atrás defendendo. Então, tudo tem regra e tem exceção. Veja, a dama, com todo o seu poder, chega perto do outro e ataca. Mas por que o rei não pode tomar? Porque existe uma peça que vale menos e faz a sua defesa. Aí vai para o diagrama 2 do livro. Ué, cadê o bispo? Ih, não tem o bispo, professor. Opa, mas eu já aprendi que peça grandona, ataca. Peça que vale menos, defende. É a primeira regrinha que você vai passar para o seu aluno. E o que você está criando aí? Coordenação. Você está criando o ataque e defesa. Aí não pode retomar porque está defendido. Né? Está criando o que também aí? Nós estamos falando visualização, coordenação de peça. Quer dizer, uma peça conjugada com a outra com um objetivo comum. Joia. Aí botou o terceiro. Ué, cadê o bispo? Ih, não tem. Cadê o cavalo? Está longe. Opa! Mas eu tenho a peça fortuna. A peça fortuna ataca e a menorzinha defende. Tá vendo? Isso são conceitos que na hora que ele for jogar, ele já fica de olho. E não está decorando nada, não está, ele simplesmente está absorvendo fundamentação, leis básicas. Ih, cadê a dama? Agora não tem dama, não tem cavalo, não tem bispo, não tem nada, mas tem a torre. Peça grandona geralmente ataca. E essas fazem o quê? As menorzinhas. Aqui nem apoia, né? No outro apoiava ali fisicamente, né? Estava pertinho apoiando. Veja, essa torre dá o cheque e aqui prende. Peça maior atacou, peça menor defendeu. É a regrinha do boné. E essa, eu tenho um bispo e tenho uma torre. O aluno já pensa na hora. Ué, nossa, professor, puxa vida, é essa. Porque você falou que a maior é que ataca e a menor defende. E também o rei está na casa clara, o bispo de casa escura não consegue defender. Aqui de novo, peça menor ajuda a vigiar a própria peça ou casas de fuga. E a peça que vale mais ataca. E com isso você vai formando o seu aluno na base do conceito, na base das ideias. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar. Agora, como é que a gente faz? Aí tem muitos lugares que a gente pode trabalhar isso. Mas quem conhece aí o Chess Tempo? Já trabalharam com vocês aí o Chess Tempo? Vocês conhecem? Eu treinava com o Chess Tempo, gostava de usar. Mais alguém? Chess Tempo? Ó, se tiver alguém dormindo aí, eu vou ficar sabendo. Aí o Zoom me conta tudo. Ó, o Geraldo não vale. Tudo que perguntar, esse menino sabe. Já falei para ele que ele tinha que estar do lado de cá, inclusive. Ei, não, é aqui nada, estou aprendendo muito aqui. Tá nada, rapaz. Você tem que ensinar nós. Você está me dando 1 milhão de ideias novas. Bacana é isso. Um fala uma coisa, outro fala outra. Você trabalha de um jeito e aí outro vem e coloca de outra forma. Você fala, acho que eu posso repensar isso. Nossa, o que eu estou trabalhando é melhor até do que aquilo que está falando, né? Eu gosto dessas coisas em grupo, sabe? Porque por isso que eu faço até, já estou na minha 5ª pós-graduação, é como se fosse a brasa, Geraldo. A brasa sozinha, ela se apaga. Uma brasinha precisa estar junto da outra para dar um fogo bom, né? Para poder aquilo ali ficar aquecido e a gente ficar animado. Bom, então, ó, isso aqui... Gerson, já que você abriu. Você já trabalhou com aqueles diagramas do Bob Fischer Ensina Xadrez? Nossa, esse livro eu sou apaixonado. A gente tinha uma parceira nos Estados Unidos, a Nereida, ela mandava para a gente material de xadrez quando a gente vendia aqui, e ela conseguiu um lá para mim, autografado, não dele, né? Ela mandou e tal. Esse livro,
a primeira... Aí, é esse aí. Mas tem uma versão em português. Qual é a sua, Geraldo? É de português também, mas a gente aqui colocou ele todo no... Tá naquele... digital. Isso. Então, a gente tem até no Maravilhoso. digital aqui. Maravilhoso, E ele é bacana, né, Luciano? Porque é engraçado, porque você vai rapidinho na página da direita, nossa, eu estou acabando o livro. Aí depois você vira ele de cabeça para baixo O e mangá volta. japonês, né? Vira de cabeça para baixo. Dá a sensação que está rápido. O bom livro de xadrez é aquele que simplifica, né? Não é aquele que complica, né? Que consegue... tem alguns livros assim que eles são... quando você lê, você melhora muito a sua compreensão do tabuleiro e às vezes consegue passar de uma forma simples, assim, que você consiga entender. Tem livros, às vezes, que você pega e por mais que você fique mexendo com ele, dá a impressão que você não está conseguindo fazer ou adquirir aquilo que está lá, né? Eu gosto muito de duas coisas, roupagem e linguagem. Por exemplo, esse livro aí, a roupagem e a linguagem são fabulosas. Roupagem é como está te apresentando isso. Quer dizer, a forma que ele fez, tudo à direita, depois vira, diagramas grandões, tem uns pequenininhos. Aí ele, de repente, começa a contar uma historiazinha e estava lá no torneio, surgiu essa posição. Aí já é da linguagem, que é a didática. Então, quando casa roupagem e linguagem, nossa, aí é uma beleza, que é esse livro aí. Bom, deixa eu só mostrar rapidinho para vocês aqui, né? Ó, já está aqui em cima e já tem que atender o próximo aluno. Isso aqui tem mais de 150 mil diagramas e aí a gente trabalha aqui, né, com treino e tática para você, nesse esquema que eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui que eu trabalho com os alunos, tá? Então, ó, pré-selecionados, eu vou em mates e aí eu vou no mate 1. Coloco no fácil e falo para ele. Ó, cavalinho preto, bolinha preta. Isso aqui é legal porque parece joguinho de videogame. Os alunos gostam muito porque parece joguinho de videogame passando de fase. Porque tem uma vinculação aqui de pontos. Aí você olha essa posição, ele olha, bom, nossa, são as pretas que jogam. E agora, como é que vai dar esse mate, professor? Puxa vida, vamos tentar jogar aqui? Ó, verdinho, acertou e ganhou mais ponto. Aí ele já mostra o próximo. E agora, branco, né? Porque foi o cavalinho branco. Tá no fácil, mate 1. Aí depois tem o médio e tem o difícil. Aí, dependendo do aluno, uns eu coloco 10, outros 5, 3. Se você acertar 5 diagramas, você passa para a fase seguinte. 5 diagramas direto, sem erro. Se errou 1, conta com 0. Começou de novo. Faz 5. A hora que você fizer 5, você sobe. Beleza, aí fica desesperado. Nossa, eu vou para a próxima fase, professor? Vai. Então, vamos lá. Aí, ele faz aqui, beleza. Aí, dá mate. Pronto. Mostra... tudo que eu estou mostrando é aquela conjugação, aquela coordenação. Ó, era um cavalo e uma dama. A dama foi lá e deu mate. No outro, era normal, né? Tinha dama e dama, tinham o mesmo valor. Aqui, brancas. Aí, por exemplo, tem um local aqui que ele... coloca os nomes para cada tipo de mate. Esse aqui é o mate encaixado. Aí o aluno já começa... Eu chamo de diagonais cruzadas também, né? Porque vai cruzar uma diagonal aqui e outra aqui para dar um mate. Ó. Olha lá. Então, suponhamos que ele erra. Aí, ó, tem o tal do mate do rodo aqui. E aí, eu não sei o que é esse mate do rodo. Quando você clica, ele abre uma janelinha. Didaticamente é legal. Que abre uma janelinha e ele dá um outro exemplo para você aprender o nome do mate, dá o conceito aqui, mais o modelinho. Mas então, suponhamos que agora ele fez lá os 5 ou 10, ou a quantidade que você colocou. Aí você bota o médio. E quando ele erra, você pede para ele fazer de novo, para ele reforçar. E aí você vai para o mate em 2, em 3, e depois você muda aqui. Deixa eu só trocar a base e mostrar para vocês. O standard leva em consideração só o acerto, e não o tempo. O blitz leva em consideração o tempo e o acerto. Às vezes o aluno acerta, mas demorou muito, tira até pontinho dele. E o misto, as duas coisas. Então, primeiro eu trabalho os pré-selecionados, os mais. Então, isso aqui é de graça, tá no Lichess tem, chess.com tem, quer dizer, o livro, né, que o Luciano mostrou. Então, tem um monte de local que tem, mas tem que trabalhar essa ideia, tá? De ataque e defesa, que trabalha a visualização de tabuleiro,
que trabalha a coordenação, e aí que vem os temas. Beleza? Pessoal, estão com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se não, nós já vamos encerrar, vocês vão jantar aí, tomar aquele lanchinho da noite, o professor tem mais 2 aulinhas ainda para dar. Ó, o titiozinho, a minha já está dormindo, mas eu vou trazer a próxima aula, às 8 horas, eu vou mostrar minha pugzinha para vocês. Como é que chama, Mário? O Shake? É o Shake? Ele estava abandonado, ele foi abandonado aqui na rua no ano Ah, passado. tá. Agora ele virou um Shake. Agora ele está rico. Ó, vou Agora ele tem mostrar comida, tem rapidinho. vacina, tem tudo. Tem tudo? É? Shake. Ó, Ah vou lá. mostrar rapidinho a minha aqui, ó. Aí, legal. Porque essa época não era Esse é o pequenininha, era da época ainda Olha, da no pandemia. tempo da pandemia. Agora, Shake. Agora Gente, vamos passear, né? Acabou passear. a aula, vamos passear. Abração Passeio para agora. vocês. Quem quiser rever essa aula, né? Pode pegar o vídeo logo mais lá no canal do YouTube. Próxima aula nós vamos trabalhar com estratégia. Abração, boa noite. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu. Boa noite, Tchau. professor. Até logo. Tchau, gente. Obrigado.